Boa noite aos queridos irmãos e amigos que estão mais uma vez conosco na Terça da Oração Live. Estamos iniciando mais uma semana, dia 28 de julho. Estamos quase acabando esse mês e daqui a pouco acabando o ano, né? Estamos mais na metade do ano. Então nós vamos iniciar mais uma live da Terça da Oração, pedindo que você coloque seu pedido de oração aqui nos comentários ao vivo aí da Terça da Oração aqui no Facebook. E você coloca seus pedidos, motivos de gratidão, e no final estaremos orando. Nós temos já muitos motivos de irmãos agradecendo, motivos de irmãos pedindo ao Senhor, intercedendo por alguns motivos de oração. Então você coloca o seu pedido enquanto nós vamos fazer aqui essa abertura. Então, enquanto você vai colocando o seu pedido de oração, nós vamos orar nesse momento, logo após estaremos louvando ao nosso Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, abençoe a vida de todos nós aqui, Senhor Deus, esteja nos abençoando, nos guardando, nos protegendo. Fique conosco, Senhor Deus, guardando esses momentos que estaremos aqui juntos, Senhor Deus, louvando e adorando o Teu santo nome. Fique com cada irmão que está assistindo, cada amigo que está aqui sintonizado, está aqui, Senhor Deus, conectado conosco e estaremos participando juntos desse culto da Terça da Oração Live em louvor ao Teu santo nome. Fique conosco, nos abençoe, nos guarde, o que te pedimos e oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Bem, então vamos louvar ao nosso Deus. Os irmãos vão ver hoje, não sei se conto agora, os irmãos vão ver uma participação, depois eu vou falar que os irmãos vão ver quem é. Mas nós temos louvor inicial ao único que é digno de receber, com a participação da igreja de Lagoinha, e Ministério Louvor da Igreja Lagoinha, e logo após teremos uma participação especial com uma música muito conhecida, que é de um outro cantor, e que esse que já foi ministro de música, vou dar essa dica, hein? Depois eu comento, depois do louvor. Ele trabalhou na música na nossa igreja, e ele vai participar conosco aqui, os irmãos vão ver. É o seu segundo louvor de hoje. Primeiro é o único que é digno de receber. Então vamos lá louvar o nosso Deus? Todo poder, todo louvor. Aleluia, Jesus. Declare ao Senhor ao único que é digno, ao único que é digno de receber a honra
está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu. E na assinatura estava escrito: Deus. Viu? Os irmãos viram? O ministro de música, que foi da nossa igreja, Igreja Batista de Neves, Wagner Araújo, fazendo um trio com ele mesmo. Isso é possível? Ele conseguiu nesse vídeo, assistimos esse vídeo na página dele do Facebook, achamos muito bonito, e aí pensei, vou perder essa, vamos colocar os irmãos para verem também, poder assistir um pouco ali, ver e adorar o nome dele juntamente conosco com esse louvor. Então, os irmãos, não esqueçam, coloque seu pedido de oração, coloque seu motivo de gratidão, logo após a mensagem e após o louvor, nós estaremos entregando ao nosso Deus todos esses pedidos e esse motivo de gratidão. Bem, conforme falamos nas últimas semanas, nós estamos em mês de julho, estamos em julho, edificação, estudando as parábolas de Jesus. E nós estamos baseando nesse livro, As Parábolas de Jesus, de John MacArthur. Então, esse é uma análise muito interessante que ele faz das parábolas de Jesus. Nós estamos baseando, então, essas reflexões nesse livro com adaptações, né? Então, nós estaremos abrindo nossas Bíblias hoje, estudando a última parábola. Nós já tivemos 3 parábolas nas semanas anteriores e hoje estaremos na 4ª e última parábola. E talvez hoje seja uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia. Se perguntar para os irmãos ou para todo mundo, qual é a parábola mais conhecida? Certamente alguém vai dizer, talvez, vai lembrar logo, parábola do filho pródigo. Vai lembrar logo a parábola do filho pródigo. Mas se você perguntar uma segunda parábola, talvez todos cheguem à conclusão que é essa aqui que nós vamos estudar hoje, que é a parábola do bom samaritano. Então essa é que nós vamos estudar hoje. Então nós vamos ler Lucas 10, de 25 a 37. Essa passagem que conta toda essa parábola. Depois estaremos fazendo algumas análises ali, baseado no livro de John MacArthur, As Parábolas de Jesus, e com umas reflexões que fizemos a respeito, atualizando para os nossos dias. Então nós vamos ler esta parábola nesse momento. Então, Lucas 10, 25 a 37. Vamos ler. 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, está falando de Jesus, tentando Jesus, e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito a lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos de salteadores, aos quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo-lhe sobre o seu animal, e levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os aos hospedeiros e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que de mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual destes, pois,
destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Então esta é a parábola de Jesus do bom samaritano. É uma das parábolas então mais queridas da Bíblia, talvez a mais lembrada, conforme falei, está aí páreo duro com a do filho pródigo, que também é muito conhecido. Então a lição do bom samaritano, vamos perceber que a lição que essa parábola traz não é apenas que nos exorta para ajudar os necessitados. Talvez muitas pessoas, ao estudar essa parábola, ler essa parábola, pensem assim: será que diz, Jesus está mandando eu amar o próximo porque ele está precisando, eu vou amar o próximo? Vamos perceber que essa parábola é muito mais do que isso, não é apenas essa lição que ela nos deixa. Então, uma das coisas importantes que ela deixa para a gente, uma das lições, é a bondade. Então, a bondade que aquele samaritano teve com uma pessoa estranha, que nos leva a pensar: será que agiríamos da mesma forma, tendo essa grande bondade com uma pessoa que você nem conhece? Será? Então, é uma dúvida que trazemos aqui. Então, no versículo 27, diz assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Esse é o mandamento que o doutor da lei, ao perguntar para ele qual é o que diz a lei que deve fazer para herdar a vida eterna. Então ele disse isso: amarás a Deus de todo o coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus concordou com ele, disse bem, então vá e faça isso. Mas no versículo 29 ele pergunta, o doutor da lei pergunta: quem é o seu próximo? Aliás, quem é o meu próximo? Ele pergunta. Então, quem é o meu próximo? Então, quem é o meu próximo? Pergunta o doutor da lei. O fato de Jesus poderia ter respondido imediatamente: é esse, é fulano, é Beltrano. Mas não, Jesus parou nessa pergunta, ele fez a pergunta. Jesus, ele entrou com a parábola, entrou com a história da parábola para exemplificar e para tirar uma grande lição dele, e inclusive para tirar o que ele estava pretendendo, que ele estava querendo, como diz o livro, ali fala a palavra, que o doutor da lei queria fazer uma pegadinha com Jesus. Então ele queria fazer uma pegadinha. Ele queria que Jesus caísse em contradição, alguma coisa ali que ele falasse, para poder depois ele acusar. Viu? Ele não sabe de nada, ele não sabe a lei. Isso que ele queria fazer com Jesus. Jesus, ao invés de responder, quem é o meu próximo? Ele perguntou. Jesus não respondeu, ele simplesmente entrou com a parábola, entrou com a história. Então ele continuou através, e depois no final podemos perceber que ele até se envergonhou, porque ele não conseguiu, né, fazer o que ele queria, que era enrolar ali, que Jesus caísse em contradição ali. Porque, conforme diz Provérbios 25:15, a língua branda quebra ossos, quer dizer, a língua branda quebra a pessoa. E é isso que Jesus fez. Então, se ele respondesse ali, talvez ele já estava com a palavra na ponta da língua para responder o que Jesus ia falar. Jesus simplesmente quebrou contando a história dessa parábola. Então, nessa parábola, ao vermos ali essa pessoa, o homem que sofreu o assalto, quase morreu ali, que estava quase morto, porque ele foi, bateram muito nele, né? Roubaram tudo, deixaram ele quase nu e ainda bateram nele. Então essa estrada é uma estrada que ligava Jerusalém para Jericó. E era uma estrada que muita gente não gostava de passar, porque ela era uma estrada muito assim, conforme a hora, muito escura e muito assim, deserta. Então não era um local muito bom. Então, se a gente falar isso, podemos pegar para os dias de hoje, esses locais que a gente passa, nenhum breu, né? Passa ali e fala: eu vou passar por ali não, ali é mais perto, mas ali eu vou correr risco ali, então eu não vou passar por ali não. Então é mais ou menos por aí que estava essa estrada ali de Jericó para Jerusalém, ou ao contrário, Jerusalém para Jericó.
Então, na história de Jesus, o previsível acontece. Um homem está viajando e ele é assaltado, especialmente violentos. Não só naquela época acontecia isso, imagina nos dias de hoje que teve. Então eles os espancavam, roubaram tudo e largaram ele quase morto ali na estrada, caído ali. Coisa que acontece muito comum nos dias de hoje, que podemos ver isso, infelizmente, né? O mundo está tão violento que as pessoas parecem que não pensam no outro e fazem isso com os outros. Então, naquela estrada, como era uma estrada difícil, de difícil circulação de pessoas, dificilmente passaria alguém ali para ajudar essa pessoa que estava ali caído ali no chão. Mas qual foi a surpresa? Passou nessa estrada um sacerdote, que era uma pessoa conhecedora, autoconhecedor da lei, conhecia ali todos os mandamentos do Velho Testamento, no mandamento de Moisés. Então, o que aconteceu? E ele conhecia muito bem o mandamento de Levítico 19:18, que diz: ame o teu próximo como a ti mesmo. E o que ele fez? Ele olhou de longe, que a pessoa caída, passou do outro lado, fingiu que não viu, foi embora. E outro que logo em seguida passou foi um levita. Levita era uma pessoa da tribo de Levi e considerada ali eram as pessoas que estavam aí logo abaixo do sacerdote, eram pessoas que tinham grandes cargos ali dentro do templo, para servir no templo. Então, essa pessoa também viu e passou direto, não quis nem saber e também não fez nada, simplesmente passou. Então, é complicado. Então, se o sacerdote não fez nada, o levita também não fez nada. Então, ele se desviou, mesmo vendo uma pessoa ferida no chão, uma pessoa quase nua ali, que certamente tinha sofrido uma violência, e ele saiu fora, não quis saber de ajudar aquela pessoa. Então, voltamos à pergunta: quem é o meu próximo? Então, Jesus fez, ou o autor da lei fez essa pergunta para Jesus, né? Quem é o meu próximo? E podemos fazer essa pergunta para os dias de hoje: quem é o meu próximo? Então, naquela época, o sacerdote e o levita viram uma pessoa caída e acharam que aquela pessoa ali, não sei por que razão, não quis se comprometer ou não sabia quem era aquela pessoa, simplesmente achou que ele não era digno de ser, deve ser uma pessoa que não presta, discriminou a pessoa e não fez nada com ele. Então, achou que essa pessoa então não seria o seu próximo. Não, então não é o meu próximo, não vou fazer nada, não vou ajudar em nada. Então, o amor autêntico nos compete amar. Esse amor autêntico que nós aprendemos, né, o amor de Cristo, ele compete que a gente ame os estranhos, estrangeiros e pessoas que a gente não conhece. E não apenas as pessoas que a gente conhece. Então, a pessoa, você vai olhar para a pessoa e falar assim: ah, não, ela é conhecida, eu vou ajudar ela. Senão, eu olhou para a pessoa: eu nunca vi na minha vida, eu vou ajudar, eu sei lá quem ele é. Então, não era isso não é esse que é o mandamento. Nós precisamos guardar o mandamento da maneira próxima ou certa, porque o nosso próximo são várias pessoas. Então, nós precisamos fazer o bem a todas as pessoas que a gente conhece, que a gente vê pela frente, e orar por essas pessoas. Então, a Bíblia fala que devemos até orar para os nossos inimigos. Então, se orar para os nossos inimigos, nós devemos ajudar os nossos inimigos. Às vezes fala alguma besteira ou faz alguma coisa conosco, nós precisamos ajudar essas pessoas também, não largar de mão. Então, muitos dos sacerdotes e líderes religiosos daquela época, eles não eram os mais belos exemplos de compaixão. Então, eles pregavam alguma coisa que não viviam. Então, eram os verdadeiros fariseus. Eles falavam uma coisa e não viviam o que falavam. O que hoje em dia é o que mais tem, né? Muitas pessoas falam sobre o amor de Deus, devemos amar o próximo, não sei o quê, depois ele não faz nada. Na hora do vamos ver, na hora que ele é provado, ele não cumpre esse mandamento. Então é isso que Jesus está mostrando nessa parábola. Então, nós não podemos ser indiferentes ao que acontece com essas pessoas. Então, essas duas pessoas que passaram primeiro, o sacerdote e o levita, eles simplesmente tiveram indiferença para com esse homem que estava caído ali. E ele desdenhou da sua necessidade. Então, não quis nem saber, passou ali. Então, para eles, aí eu não vou me envolver. Então,
Ele morria, ia morrer, ia acontecer alguma coisa, ele parece que não estava nem aí. Mas o terceiro homem que passou, que foi o samaritano, ele, na história de Jesus, ele virou a história. Então, se os dois primeiros passaram do lado, não quiseram salvar, não quiseram ajudar em nada, o terceiro, que foi o samaritano, ele olhou e, sem pensar duas vezes, sem nem perguntar o que estava acontecendo, ele simplesmente ajudou. Então, porque pelo amor ao próximo, ele foi lá e ajudou. Ele se abaixou, teve compaixão daquele homem e ajudou essa pessoa. Então, o povo judeu considerava o povo samaritano como um povo que não tinha ética e era religiosamente impuros. Por quê? Porque os samaritanos, eles desprezavam, desviavam seus primos judeus. Os samaritanos eram descendentes dos israelitas também, mas eles se envolveram e misturaram as raças com povos pagãos. Então, povos que não acreditavam, não eram do povo de Deus. Já os judeus se achavam perfeitos e puros, porque eles estavam ali entre povos apenas deles mesmos. Então, por isso eles não gostavam dos samaritanos, achando que eles eram pessoas impuras. Então, eles consideravam os samaritanos uns povos que eram fora, eram impuros, estavam fora ali do povo de Deus. Por isso eles não achavam que eles deviam compactuar ou fazer nada junto com eles. Por isso, então, eles passavam longe quando via um samaritano. Então, essa inimizade entre os dois povos, o judeu com os samaritanos, estava na época de Jesus muito acirrado devido a coisas que tinham acontecido no passado. Então, ao longo do tempo, conforme era comum naquela época, né, passava de pai para filho, aquela raiva, tanto a amizade quanto a raiva passava de pai para filho. Então, a raiva daquele povo, porque eu tinha alguma coisa do passado, era tanta que ninguém esquecia. Então, passava e eles estavam ali. Então, a religião que Deus aceita como pura e imaculada, nada quem nasceu aonde ou por causa do sangue. Então, as pessoas vivem, às vezes, pela lei, quer viver pela lei, mas vive errado, porque Jesus, em nenhum momento, a Bíblia fala, Jesus principalmente, falou de que era isso que era importante, vir de uma linhagem tal, de um sangue, se tal sangue é melhor do que o outro, porque era do povo tal. Não. O nosso próximo são todas as pessoas, tanto as pessoas da nossa raça, pessoas mais conhecidas da gente, do nosso povo, como pessoas de fora. Se fosse assim, seria muito difícil. Então o sacerdote e o levita chegaram, não demonstraram amor. E o samaritano, que era considerado um herege, que era banido ali do povo judeu de Israel, esse que teve piedade. Então é isso que Jesus mostra, que distanciamento, que incoerência do que pregavam os judeus, e depois quem fez o bem foi alguém justamente a quem eles rejeitavam como povo, principalmente como povo de Deus, que eram os samaritanos. Mas o samaritano, ao encontrar aquele homem caído, ele logo se abaixou e cuidou das feridas dele. E ele colocou nas feridas dele 2 ingredientes que estavam com ele, que eram o azeite e o vinho. Esses 2 ingredientes eram levados por pessoas que faziam viagens longas. Eles levavam o vinho para beber, se tivesse vontade ali de beber alguma coisa ali, e o azeite para, inclusive, para esquentar alguma coisa, né? O azeite serve como óleo para esquentar algum alimento que eles estavam fazendo ali. E o azeite também era colocado nas feridas. Então ele colocou o azeite e lavou as feridas do homem com muito vinho, e esse vinho era um vinho dele, que ele estava com ele para beber na sua viagem. Então ele não se importou, ele foi generoso, extremamente generoso em lavar as feridas do homem com aquele vinho, esterilizando, né, certamente, porque ele não pensou. Então ele pensou, eu que vou gastar meu vinho à toa aqui com essa pessoa que eu não conheço? Ele não pensou isso, ele simplesmente abaixou ali e estava cuidando. No versículo 34, Jesus disse, na parábola, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deixando-lhes azeite
deitando-lhes azeite e vinho e pondo-o sobre o seu animal. Logo após isso, ele levantou o homem, colocou o homem em cima do animal, que poderia ser um cavalo, poderia ser um jumento, numa Bíblia não fala só de animal, mas poderia, ele simplesmente levou o homem ali, ferido em cima do animal, e ele foi a pé do lado do animal. Quer dizer, olha só que generosidade, que amor ao próximo que esse samaritano teve. E logo ele chegou numa hospedaria, então ele passou, e a Bíblia fala bem claramente, não só deixou essa pessoa lá, que estava ferida, como ele passou a noite com a pessoa, cuidando das feridas dele. Porque no versículo 34 fala que ele foi para a hospedaria e cuidou dele, passou a noite com ele, cuidando de sua saúde. E no dia seguinte, ele falou para o dono da hospedaria, e deixou 2 denários, que na versão que eu li está escrito dinheiros, mas 2 denários, um denário quer dizer, ou melhor, os 2 denários quer dizer 2 dias de trabalho, salário de 2 dias de salário. Então, por isso, um denário, 1 dia de salário, 2 denários, 2 dias de salário. Então, um denário era cada dia, cada denário era 1 dia de salário. Então, ele deixou esses 2 pagando ali aquela despesa e ainda falou assim: se acontecer mais alguma despesa, cuide dele. Se acontecer mais alguma coisa, quando eu voltar de viagem, eu passo por aqui e pago todas as despesas que ali estão. Então, o samaritano nunca havia encontrado esse homem na sua vida. Viu ele caído lá, não perguntou nada a ele. Se fosse outro, até um dia desse eu vi um filme que aconteceu algo parecido, de que a pessoa, em vez de salvar a pessoa primeiro, a pessoa quer perguntar: mas o que aconteceu? Quem fez isso com você? Não sei o que, não sei o que. Faz um monte de perguntas. Nisso que acontece, depois a pessoa até morre, né? Porque demorando tanto para salvar. Não, ele não fez isso. Ele simplesmente ajudou essa pessoa e ele não se preocupou em perguntar, querer saber o que tinha acontecido, quem ele era, o que foi, o que não foi. Então ele não questionou e nem hesitou. Então, quem é o meu próximo? Aí a pergunta que a parábola pergunta para a gente é essa: quem é o meu próximo? Será que o nosso próximo são as pessoas que eu conheço? As pessoas próximas são as pessoas, são as pessoas cristãs, meus irmãos em Cristo, então esse eu vou ajudar. As pessoas do mundo que me tratam mal, eu não, se deixar ele caído lá, não quero nem saber, eu não vou ajudar ele não. Será que vamos pensar assim? Depois, eu sou o próximo de quem? Será que, da mesma forma, será que nós estamos pensando isso dos outros? Quer dizer, eu não vou ajudar o outro que eu não conheço. E se os outros estiverem pensando da gente? Então, se a gente estiver passando por essa dificuldade e os outros pensarem da forma que a gente pensa, como que vai acontecer? Será que eles vão ajudar a gente ou vão deixar a gente caído lá? Porque é uma situação, né? Você pensa de um jeito, age de um jeito. Aí depois você quer que o outro age diferente do que você agiu. Interessante, né? Cada um quer ser salvo, quer ser ajudado pelo outro, mas não está pensando em como você pode agir para com o seu próximo. Então, o nosso próximo é qualquer pessoa necessitada. Não importa quem seja. Então, se está passando no nosso caminho, pode ser uma oportunidade que o Senhor, Deus está nos dando para que a gente exerça o nosso espírito cristão, nosso amor ao próximo. Então, qualquer pessoa que está na nossa frente, que pudermos ajudar, vamos ajudar. Uma coisa, tem gente que pede dinheiro. Muitas vezes quando você pede dinheiro, você fica meio assim realmente, porque dar dinheiro para uma pessoa, a pessoa pode ser viciada, pode ser alcoólatra, pode ser muita coisa. Mas se você for um alimento, a pessoa pedir alimento, eu quero alimento para levar para minha casa, eu estou passando fome, estou desempregado, é outra história. Então, não fique insensível com alguma coisa que alguém passe por você. Então precisamos, será que se a gente passasse uma situação dessa da parábola, como agiríamos? Ajudaríamos a pessoa que a gente não conhece? É uma situação muito difícil. É uma parábola bem desafiadora para cada um de nós, mas nós precisamos aprender
a orar ao Senhor para que a gente mude as nossas atitudes, principalmente as atitudes assim que são feitas na hora, né? Aquelas atitudes relâmpago, que acontece alguma coisa, a gente precisa de agir imediatamente. Às vezes não nem pensa direito, age assim. Assim aconteceu com o samaritano, assim precisa acontecer conosco quando a gente estiver agindo em relação a algum problema que aconteça. Então, será que nós realmente amamos estranhos em todo o tempo? Então, uma pessoa que a gente não conhece, nunca viu na vida, você fica com o pé atrás desconfiando, ou se ela precisar você ajuda? É um desafio para todos nós. O amor cristão que a gente aprende, que Cristo nos ensinou, ele não tem limite. Ele não se limita a nossos irmãos, nossos parentes, nossos amigos. Não, ele não se limita. Ele não tem limite. Ele pode ser qualquer pessoa que passa na nossa frente, que a gente conheça, que a gente passe a conhecer, que a gente de repente apareça na nossa frente. Ame ao teu próximo como a ti mesmo, diz o versículo 27. Jesus contou essa parábola do bom samaritano para mostrar o padrão estabelecido pela lei como algo inalcançável. Então, a gente pensa que a gente sabe tudo, né, da lei, pensa que sabe tudo dos mandamentos do Senhor, mas a gente pensa que seguir totalmente é fácil. Ou a gente pensa que segue totalmente, e às vezes não é verdade. Se amássemos o nosso próximo a nós mesmos, a generosidade desse samaritano nessa parábola não parecia tão notável. A gente se admira com a generosidade dele e até se assusta. Oh, como pode ele agir assim com a pessoa tão diferente, tão que não conhece? Se a gente agisse da mesma forma, talvez a gente não se surpreendesse tanto com essas atitudes que ele teve. Então, qual desses três, assim pergunta Jesus e assim pergunto, aproveitando, qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Então, o sacerdote, o levita ou o samaritano? Quem foi o próximo daquele homem? Certamente, os dois cristãos ditos, cristãos não, porque nem acreditava Cristo, mas os dois se diziam religiosos, que era o sacerdote e o levita, eles passaram do outro lado, passaram longe, não estavam nem aí para isso. E justamente o samaritano, que o povo judeu não concorda, tem seus problemas com ele, antigos, esse que salvou. Então, a lei exige, e os nossos ensinos exigem que a gente faça isso o tempo todo. Então, não adianta, conforme eles falavam, né? O povo judeu, os sacerdotes, eles pregavam muito sobre isso, mas eles agiam muito pouco. Eles não agiam de verdade. Eles batiam no peito e diziam: eu sou isso, eu sou aquilo aqui dentro, eu sei, eu sou um doutor da lei, sei ser, me quase salteado. Ele não age, não segue nada que está na lei. Então, não adianta saber a lei se não segue a lei e segue os mandamentos do Senhor. Então, a verdade plena é que até mesmo os cristãos, cujos corações Deus derramou seu amor, como diz Romanos 5,5, não amam como exige a lei. Infelizmente, os cristãos não estão seguindo o que a lei diz de verdade. Estão escolhendo algumas coisas, seguindo por um lado, seguindo para o outro, mas não totalmente seguindo o que a lei fala. Então, a maneira como o bom samaritano cuidou desse viajante é a maneira como Deus ama os pecadores, sem perguntar nada, apenas cuidando primeiro. Então, Deus, ele faz isso conosco. A gente está caído conforme aquela pessoa, a gente está caído precisando de ajuda. Deus não pergunta o que aconteceu, não. Ele vai lá e ajuda primeiro. Depois ele vai conversar, ele vai tentar saber o que aconteceu. É assim que aconteceu com o samaritano. E é assim que precisamos agir e saber que Deus age assim conosco. Às vezes a gente pensa que Deus é uma pessoa que não faz o bem, ele está nos castigando, muita gente pensa. Não é nada disso. Deus cuida da gente. Nós precisamos aprender a nos colocar
colocar nas mãos dele de forma real, verdadeira. Para isso nós precisamos praticar o Evangelho, que é amar a ele sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Cristo, então, veio ao mundo para encarnar esse amor divino de forma perfeita. Então ele é o único que fez isso, né? Todo ser humano tenta fazer e não consegue. Então ele tenta amar ao Senhor, mas não consegue de maneira real. A vida eterna é uma herança graciosa de todos aqueles que depositam sua fé em Cristo. Então é isso. Nós precisamos amar o mandamento do Senhor, amar ao próximo, amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos, porque nós teremos a salvação como essa graça maravilhosa e herança maravilhosa que Ele estará nos dando, porque cumprimos a missão aqui. Então aquele perito da lei que estava desafiando Jesus, ele saiu envergonhado, fracassado do debate com Jesus, porque Jesus deu uma aula para ele que ele não esperava, através da parábola que ele contou ali, que simplesmente derrubou ele totalmente, porque ele colocou ele à prova em muitas coisas que certamente eles mesmos faziam. Então, a gente, conforme eu falei no início, muitas pessoas leem essa parábola e pensam assim: o Senhor está querendo que eu aprenda a amar mais o próximo, a fazer o bem para as pessoas, né? Amar o próximo. Pensa que a parábola simplesmente simboliza isso, mas não há nada mal que achar isso. Se você se sentir inspirado a agir mais assim, ótimo. Mas não é só isso que a parábola diz. A parábola, ela incentiva cada um a confessar suas fraquezas pecaminosas, quer dizer, aceitar que nós erramos. Então nós não estamos seguindo, nós erramos sim, nós falhamos, nós não seguimos o que a lei e o que os ensinos de Cristo nos manda em relação ao nosso próximo. Cada dia que passa a gente tem uma falha, acontece alguma coisa ou outra. Por isso nós precisamos reconhecer isso e pedir que o Senhor abençoe para que a gente mude essa característica e essa atitude em nossas vidas, para que possamos ter um amor compassivo, sacrificial em nossas vidas e não apenas de palavras. Então precisamos agir em atitude e buscar a graça e misericórdia olhando para Cristo, olhando para o Senhor, que é o único e real e verdadeiramente cumpriu a lei e tudo aquilo que ela exige de nós. Então, o doutor da lei achava que ele ia fazer uma pegadinha contra Jesus, porque Jesus não estava cumprindo a lei. Como, na verdade, Jesus veio com a parábola e ele mostrou quem estava cumprindo era ele. Então, ele estava falando muito e agindo pouco. É assim que precisamos guardar em nossas vidas, precisamos agir. Não adianta guardar, eu sei a lei, eu sei a Bíblia toda, eu sei todos os ensinos de Cristo e não segue, não adianta. Precisamos reconhecer que a gente erra e que o Senhor possa nos consertar para que a gente possa passar a seguir e ser um cristão verdadeiro, seguindo todos os ensinos de Cristo. O perito da lei termina essa parábola, além de decepcionado, ele termina sem arrependimento. Ele engoliu o orgulho e ele saiu. Ele não admitiu. É verdade, eu preciso mudar. Ele não falou isso em momento algum. E é isso essa é uma das lições que Jesus deixa para que possamos fazer justamente o contrário. Possamos ver essa parábola e a gente pense, reflita o que a gente viu e a gente possa pensar assim: é verdade, eu estou precisando mudar de vida, estou precisando amar mais o próximo com as minhas atitudes, não apenas de palavras, não apenas dos meus conhecimentos que eu tenho aqui dentro, mas preciso colocar para fora isso e agir como um cristão verdadeiro. Essa é uma das características e isso que Jesus quis com essa parábola. Então que essa possa ser a nossa reação, que a gente possa reagir ao ler essa parábola, admitindo erros e mudando a atitude. Não que a gente vai conseguir, mas pedindo a orientação do Senhor, que Ele nos dará força e nos fará essa mudança total em nossas vidas. Que possamos, então, guardar essa parábola do bom samaritano e que possamos mudar de vida amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, de maneira
real e verdadeira, e não apenas falar esse versículo dessa forma, apenas de palavra da boca para fora, sem atitude nenhuma. Que possamos mudar de atitudes com o auxílio do único que pode fazer isso, que é o nosso Deus que está no céu, a quem dedicamos toda a honra e toda a glória em nossas vidas. Bem, então, os irmãos, depois dessa reflexão, falando em amor ao próximo, né? Então os irmãos podem aí fazer os seus pedidos de oração, não só por você mesmo, mas pelo próximo, né? Pelo próximo. Então, pelo próximo parente, pelo próximo amigo, próximo vizinho, conhecido, coloque seu pedido de oração e nós estaremos logo após esse próximo louvor que os irmãos vão ver hoje. Hoje está especial. Hoje é um louvor muito bonito com um quarteto que a gente já conhece muito bem, e é uma música nova desse quarteto, e os irmãos vão ver de que como é um louvor muito bonito, porque fala justamente que tudo que acontece em nossas vidas vai parar e a gente precisa de ter essa paciência crendo em nosso Deus. Então vamos louvar o nosso Deus mais uma vez? Ao vivo. Ao vivo. A falha. Quando tudo está difícil, é só em Deus a solução. Ei, calma, Deus é contigo, a sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo, porque tudo vai ficar bem. Se a tempestade é grande, parecendo não ter fim, você pode orar com fé, esperar e a vitória vai chegar. Ei, calma, Deus é contigo, a sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo, porque tudo vai ficar bem. Ele faz cessar as guerras, porque só Ele é Deus. Ele quebra o arco, corta a lança e cuida de você. A propósito, na batalha prometeu, vai cumprir. Calma, calma, tudo isso vai passar. Ei, calma, Deus é contigo, a sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo, porque tudo vai ficar bem. Se a tempestade é grande, parecendo não ter fim, você pode orar com fé, esperar e a vitória vai chegar. Ei, calma, Deus é contigo, a sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo, porque tudo vai ficar bem. Ele faz cessar as guerras, porque Ele é Deus. Ele quebra o arco, corta a lança e cuida de você. A propósito, na batalha prometeu, vai cumprir. Calma, 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 tudo isso vai passar. Ei, calma, Deus é contigo, a sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo, porque tudo vai ficar bem. Ei, calma, porque tudo vai ficar bem. Assim canta o quarteto Gileade, que sempre estamos aqui colocando, e dessa vez mais um cântico maravilhoso, novo louvor que eles estão fazendo com o novo disco. Mais uma vez estamos aqui com a máscara, que os irmãos continuem aí, vamos orar mais uma vez, né, por esses motivos que a gente precisa tanto orar, porque nós temos irmãos ainda com essa doença, precisamos que os irmãos se protejam sempre com a máscara nas suas vidas. Bem, vamos fazer os pedidos de oração nesse momento. Muitos motivos que os irmãos têm e nós estaremos orando ao nosso Deus, porque conforme diz ali o cântico, né? Ei, calma, tudo vai passar. Então, crendo no Senhor, tudo vai passar. Crendo no Senhor, Ele agirá na hora certa em nossas vidas. Às vezes a gente pensa que a hora é nossa. Não, a hora é de Deus. Creia no Senhor e Ele tudo fará em nossas vidas. Então vamos orar nesse momento, entregando todos os pedidos que aqui foram colocados aqui. O Senhor esteja abençoando e guardando a vida de todos. Então, vamos entregar ao Senhor nesse momento os motivos de oração.
Muito obrigado, Senhor Deus, por estarmos aqui mais uma vez, mais uma live, mais uma semana. Esteja conosco, nos dando toda a força e proteção e derramando as tuas bênçãos sobre nossas vidas. Pedimos, Senhor Deus, oração pela irmã Fátima, Senhor Deus, que pede oração por ela, pela sua vida e também pela sua filha Vitória. Tu esteja abençoando, Senhor Deus, derrame as tuas bênçãos sobre essas duas vidas, Senhor Deus. Que o Senhor esteja abençoando e guardando a vida dessas duas irmãs. A irmã Lúcia, Senhor Deus, agradece pela cura de sua prima Patrícia, que ela foi curada da Covid-19. Então agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem curado, Senhor Deus, muitas vidas dessa doença terrível, dessa pandemia que está pegando todo mundo, então trazendo mal aí na vida de tantas famílias. Então o Senhor, algumas pessoas têm sido curadas e o Senhor tem abençoado e guardado. A irmã Lúcia também pede oração por ela, Senhor Deus, para a vida da irmã Lúcia. Vamos orar por ela e pela sua família. Abençoe, Senhor Deus, a vida da irmã Lúcia e toda a sua família. E também ela pede oração por Lourdes e Carol, que as suas sobrinhas. Então vamos orar, Senhor Deus, abençoe a vida da irmã Lúcia, suas sobrinhas, essas pessoas que ela pediu. Esteja abençoando, guardando, derramando as tuas bênçãos sobre todas essas vidas. O irmão Volney pede oração para sua sogra, Maria Soares do Nascimento. Então ela está precisando muito das orações, da tua unção, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando essa vida, que ela possa ser abençoada, que o Senhor esteja derramando a tua graça sobre ela. A irmã Shirley de Queiroz pede oração por Yasmin Vieira, para que o Senhor cure da enfermidade. O Senhor esteja abençoando a Yasmin, Senhor Deus, que a irmã Shirley pede, esteja abençoando, guardando, Senhor Deus, sua vida e curando, Senhor Deus, curando essa vida que está precisando tanto de Ti. Vamos orar, Senhor Deus, a irmã Cristina pede oração para Carolina. Carolina, Senhor Deus, ela está com menos de quase 3 anos de idade, Senhor Deus, não está comendo direito, Senhor Deus. Senhor esteja abençoando sua vida, restaurando sua saúde, ainda mais nessa época assim que estamos passando por essa epidemia. Então, Senhor esteja, Senhor Deus, abençoando para que ela não precise ir em algum lugar de emergência, porque depois corre algum risco, que ela possa melhorar, Senhor Deus, esteja curando sua vida. A irmã Wanda, Senhor Deus, pede para sua família e pelo Rogério Correia. E por Dona Maria, que é mãe da nora da irmã Wanda, que também chama Maria. Então, você esteja abençoando, Senhor Deus, a família da irmã Wanda, a Dona Maria, mãe da Maria. Então, você esteja abençoando e derramando as tuas bênçãos sobre toda essa família e todas essas pessoas. Continuando, Senhor Deus, orando pela nossa família, Senhor Deus, nossos tios, Senhor Deus, nossa tia Ziza, que ela, com tantos problemas de saúde que ela teve, ela também pegou a Covid-19 lá em Curitiba, mas o Senhor abençoou, que ela não teve muitos sintomas, ela recuperou dessa doença, e ela está agora somente tratando do que já estava tratando de outras situações de saúde, mas o Senhor esteja abençoando, e o esposo dela também não pegou, Senhor Deus, a doença, esteja abençoando toda a família, Senhor Deus, abençoe também meus outros tios, Elis e Jairo, que tiveram um AVC, os dois, que estão se recuperando, sendo tratados, Senhor Deus, que eles estejam recuperando da sua saúde, Senhor Deus. Abençoe também a tia Marlete, que é a tia de Cristina Pinho, Senhor Deus, esteja abençoando também a Luísa, que é filha da tia Marlete, que esteja abençoando as duas, estão com problemas sérios de saúde, e o Senhor esteja abençoando, Senhor Deus, a sua saúde, abençoando e livrando de todo o mal, Senhor Deus. Abençoe também a irmã Hermínia, mãe da Cláudia Miranda, o Senhor esteja abençoando, ela está em tratamento de saúde, sendo, Senhor Deus, tratada ali pelos médicos, esteja dando sabedoria para que os médicos estejam resolvendo o melhor tratamento a seguir, Senhor Deus, e que seja tudo feito amparado pelo Senhor, Senhor Deus, guiado pelo Senhor, para que seja feito o melhor tratamento. Esteja abençoando sua vida, curando, Senhor Deus, de todos os males que elas têm, Senhor Deus, e o Senhor esteja abençoando sua vida em todo momento ali, Senhor Deus. E também orar pela vida da irmã Fátima, Senhor Deus, e o Senhor esteja abençoando e guardando, Senhor Deus. Fique conosco, abençoe e guarde a vida de todos nós, Senhor esteja abençoando, Senhor esteja protegendo a todos que estão assistindo nesse momento, alguns que não pediram, não fizeram nenhum pedido, mas o Senhor sabe a vida de cada um, Senhor esteja abençoando e guardando cada um. Fique conosco, nos abençoe, nos guarde, derrame as tuas bênçãos sobre nossas vidas. É que te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, nós vamos... O quê?
Não. Ah, sim. Tá. Bem, esse último pedido eu vou pedir, nós vamos orar no final, depois dos avisos. Nós vamos fazer alguns avisos aqui e logo após estaremos fazendo a oração final, incluindo esse outro pedido e outros que já vamos incluir. Bem, os irmãos, convidamos a todos para que participem das nossas programações com algumas observações que vamos fazer. Os irmãos estão vendo as programações da semana, que estamos realizando as lives, elas tiveram durante essa semana, devido a uns problemas técnicos, algumas mudanças. Então os irmãos precisam saber. Hoje nós tivemos a terça de oração, que os irmãos todos sabem que é através do Facebook. Então nós temos o Facebook ao vivo e logo após nós temos ali no YouTube, é postado no YouTube ainda hoje à noite, até hoje à noite, está lá no YouTube e fica todas as postagens da igreja lá. Amanhã nós temos o Café com o Pastor, às 10 horas da manhã, ao vivo, também pelo Facebook. Então, apenas pelo Facebook da igreja. Então, os irmãos podem assistir da mesma forma que a terça, assista amanhã no Facebook da igreja, ao vivo, ao Café do Pastor. Logo após, da mesma forma, ele é também colocado a gravação no YouTube da igreja. Então, os irmãos vão entender, terça e quarta, no Facebook da igreja. Quinta-feira temos o culto de oração e palavra, às 19 horas e 30 minutos. Essa semana teremos o encerramento na quinta-feira da campanha de missões estaduais, Eu Creio. Então esse é o tema, Eu Creio. Então nós teremos a última mensagem missionária sobre esse tema. Vamos cantar por última vez o hino, muito bonito o hino, marcante a letra do hino. Então nós teremos nessa quinta-feira. Aí vem a diferença. Essa quinta-feira apenas pelo YouTube. Então, quinta-feira, os irmãos entrem no YouTube da igreja, assista lá pelo YouTube da igreja. E temos, para quem ainda não entendeu, depois teremos, no mesmo momento que estiver passando no YouTube ao vivo, nós temos um link que será colocado no Facebook da igreja, para que os irmãos cliquem lá e possam ir para o YouTube. Mas, se os irmãos souberem direto, é melhor entrar direto lá no YouTube, no canal da Igreja Batista de Neves. Então, você só colocar o nome lá, se você não sabe, Igreja Batista de Neves, chega até lá. No próximo domingo, nós teremos aqui na igreja, os irmãos não sabem, alguns irmãos já sabem, nós vamos dizer agora para quem não sabe, nós teremos domingo na igreja, alguns irmãos já viram que foi falado pelo pastor Leandro, e os irmãos já sabem disso, que a igreja está se preparando para o retorno das atividades presenciais. E nós já temos algum grupo fazendo um treinamento para receber os irmãos na questão os irmãos têm que ir de máscara, os irmãos têm que na hora ter o higienização com álcool gel e tudo mais. Tudo isso vai ser explicado depois no outro vídeo. Mas no próximo domingo agora nós teremos um evento teste, ou seja, porque o retorno será no dia 9 de agosto, que é esse domingo, o outro, nós teremos um teste geral no próximo domingo. Por quê? Porque o retorno acontecerá para ter uma maior ventilação na quadra da igreja e não no templo. Então, será domingo agora, terá um culto diretamente da quadra, local onde será ao vivo e com a presença dos irmãos no próximo domingo, dia 9. Então, os irmãos ficam convidados, próximo domingo agora, dia 2 ainda, apenas com live, 9h30 os irmãos vão ter. Aliás, no próximo domingo agora nós teremos às 9h45 a EBD no Facebook da igreja e no YouTube da igreja, 9h45, e logo após o culto matutino, 10 horas e 10 minutos, diretamente da quadra da igreja, do ginásio da igreja, que é onde será o retorno da atividade presencial, dia 9 de agosto. Então, guarde bem, não é dia 2, dia 9 de agosto, que é justamente o dia dos pais. Na parte da manhã, normal, 10 horas e 10 minutos. Não teremos a EBD nesse dia, dia 9, apenas culto matutino, 10 horas e 10 minutos. Então, anote aí essa na sua agenda. Então, de manhã, 10h10 da manhã, esse culto da manhã, dia 2 agora, já tem acontecido nas últimas, e à noite, 19 horas, nós transmitiremos ao vivo do YouTube da igreja, apenas no YouTube da igreja, mesma coisa da quinta-feira.
terá um link no Facebook para os irmãos chegarem até lá, para quem ainda na hora esquecer, mas os irmãos podem entrar direto no YouTube da igreja, 10h10, 19 horas, próximo domingo agora, dia 2. E os irmãos então, os irmãos orem pela igreja, orem pela equipe que está preparando o retorno dos irmãos, orem por esse retorno. Sabemos que algumas igrejas e alguns irmãos estão assim receosos de retornar devido ao que está acontecendo, devido aos problemas aí. Alguns irmãos não podem retornar, inclusive por algum problema de saúde, mas os irmãos estejam guardando e orando para que o Senhor abençoe esse retorno, que seja uma bênção na vida de todas, sem problemas nenhum problema nenhum de transmissão de nada para ninguém, já que teremos um grande cuidado com todos os irmãos. Então, nesse momento, nós estaremos, antes de encerrarmos, então, fazendo essa oração, colocando alguns últimos pedidos aqui que foram colocados. O primeiro é um que eu iria fazer na hora e a sobrinha veio falar agora. No último domingo, no último domingo foi falado já, e na última terça-feira estivemos orando por esse motivo. O irmão Vilmar Barcelos, que oramos na última terça-feira, e no último domingo os irmãos já souberam, ele faleceu por complicações de Covid-19. Então, ele já foi até membro da igreja, Batista de Neves, ele já é muito conhecido em São Gonçalo, muito conhecido, já trabalhou na juventude da Jubag da igreja, na área de esporte, e tinha um buffet muito conhecido, e muita gente na igreja, não só nas igrejas, mas no meio em São Gonçalo, como na cidade toda. Então ele veio a falecer na última sexta-feira. Então a família pede, e a sobrinha até pediu aqui, como último pedido, que não entramos na oração, ela pede que a gente ore pela família, para que o Senhor abençoe e guarde a sua esposa, o seu filho, o seu neto que ele deixou, e que certamente estão passando por muita dificuldade com essa perda repentina devido a essa doença. Então vamos estar orando pela família do Vilmar na última sexta-feira que ele faleceu. E vamos orar agora também pelos aniversariantes da semana, que nós vamos agradecer ao Senhor. No dia de ontem, nós tivemos o irmão João Moutinho, fez aniversário. E ontem também a diaconisa Arina e o Esmeraldino comemoraram 46 anos de casado, bodas de alabastro. Então eles comemoraram. No dia 30 nós temos o irmão Irving, e nós temos no dia 31 nós temos dois aniversários. Nós temos o João Marcelo, próxima sexta-feira, João Marcelo e eu estarei comemorando mais um ano de vida. Vamos agradecer ao Senhor. Eu agradeço muito a vida nas mãos do Senhor que o Senhor tem me dado a cada momento. No dia 1º temos a Gleice e a Cristine. Vamos agradecer todos esses aniversariantes juntamente com esse pedido último. E os irmãos então participem das nossas lives a partir de amanhã até a próxima sexta-feira, conforme orientações, e aguardem postagens sobre a volta do retorno presencial, com alguns vídeos de orientação e informativos que teremos a partir de agora para frente, aí, até o início da semana que vem ou no próximo fim de semana. Nós, os irmãos, vão saber que é o retorno dia 9, não é esse domingo agora, é no dia 9. Então vamos orar nesse momento, entregando nas mãos do Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, por estarmos aqui na Tua presença nesse momento. Agradecidos estamos, Senhor Deus, por esses momentos que passamos juntos cultuando ao Senhor. Fique conosco, abençoe nossas vidas, Senhor Deus. Abençoe, Senhor Deus, toda a família do Vilmar, Senhor Deus, que está agradecendo pela vida que o Senhor deste a ele tantos anos e agora pedindo, Senhor Deus, pelo consolo, Senhor Deus, do Senhor na vida de todos que estão passando pela perda, Senhor Deus, desse teu servo e que agora está nas mansões celestiais com o Senhor, mas que ele certamente deixou muita saudade, muitos momentos que as pessoas estão precisando tanto do seu consolo. Agradecemos, Deus, por sua vida e pedimos então consolo para a família Barcelos. Pedimos também, Senhor Deus, que o Senhor esteja abençoando a vida dos aniversariantes dessa semana. Abençoe o irmão João, Senhor Deus, que no dia de ontem comemorou mais um ano de vida. João Moutinho,
e ele também, juntamente com a diaconisa Arina e Esmeraldino, comemoraram ontem 46 anos de casal. O Senhor esteja abençoando a vida desses irmãos, o Senhor Deus abençoe amanhã, o Senhor Deus a vida do Irving, esteja abençoando a sua vida. Dia 31, abençoe, Senhor Deus, a minha vida, eu agradeço pela minha vida, o Senhor esteja abençoando, continuando a abençoar a minha vida, eu agradeço muito pelo Senhor, tudo que o Senhor tem dado e abençoado nossas vidas. O João Marcelo, que comemora junto comigo, dia 31, e depois a Gleice e a Cristina, dia 1º de agosto, próximo sábado. Agradecemos por todos esses aniversariantes, pedimos para a tua igreja, Igreja Batista de Neves, todas as lives que acontecerão agora, Senhor Deus, daqui para frente, essa semana, e o Senhor esteja abençoando, Senhor Deus, pela preparação da tua igreja para o retorno das atividades presenciais que acontecerá no dia 9 de agosto. Então o Senhor esteja abençoando para que tudo aconteça segundo a tua vontade e tudo corra bem sempre, Senhor Deus, para que tudo aconteça segundo a tua proteção e segundo as tuas bênçãos em nossas vidas. Fique conosco, abençoe a vida de todos nós que estamos participando dessa live. Que o Senhor esteja abençoando e guardando as nossas vidas. Fique conosco, abençoando toda essa semana ainda. É o que te pedimos e oramos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.